Você tem vontade de saber algo mais prático ou algo mais filosófico? O que que Pode vem? ser filosófico. Então, se você perguntava se a filosofia, o que precisa para realizar uma projeção quântica, quais são os critérios das pessoas que vão se aproximar e vão estar à vontade nessa projeção quântica? Filosoficamente, então, como eu já falei, são as pessoas que estão aptas a compreender a matéria de uma maneira um pouco mais ampla do que pela simples matéria, mas pelo campo das energias, certo? Matéria como energia, e passar para o processo de energia como matéria. É essa compreensão de que no campo quântico existe energia que transforma-se em matéria, né? Então, nesse estado de energia manifestado, que é matéria, vamos dizer assim, do campo quântico, porque a matéria do campo quântico é a energia concentrada, trabalhada conscientemente pela gente, né? Ela torna-se realidade, ela se manifesta no corpo quântico, entende? Então, através da consciência, então, filosoficamente, seria a intenção da pessoa em compreender a si mesmo, compreender a sua consciência nesses planos. E como atua a sua consciência. E por que a consciência está experimentando da maneira na qual ela está vivenciando nesses planos quânticos. Vamos dizer assim, porque essa vontade, essa necessidade de experimentar isso. Existem teóricos que estudam isso, que tentam dar umas respostas. Não sei se precisa de resposta, se a gente precisa perguntar sobre isso, porque a gente tem vontade de conhecer-se mais a si mesmo de uma maneira mais intensa, mais profunda, né? Porque parece que já é algo, vamos dizer assim, inato da expansão da consciência ou do movimento. Existe um movimento e esse movimento traz cada vez mais conhecimento de si mesmo, de como acontece esse próprio movimento. Eu começaria a dar essa resposta filosoficamente do porquê se projetar no campo quântico, seria a gente experimentar a separação de si mesma. A separação, experimentando através da dualidade e isso ocasionando uma hierarquia. Porque o que eu diria hoje, no meu ponto de vista, é que somos uma essência, uma consciência, uma essência consciente. Essa essência que não é forma ainda e que não é energia, essa essência que nos liga a todos, que está interrelacionada a tudo que existe. Então, essa essência tem vontade, começa a experimentar a consciência de si mesma. Então, ela se projeta, começa a se holografizar, ela cria hologramas, ela torna-se consciente, certo? E cria partes de si mesma que são completas, partes de si mesmas, mas esta parte não é uma parte menor, uma parte diminuída, é uma parte que contém toda a experiência, que pode conter tudo o que ela já tem. Só que é uma emanação da essência. E essa emanação seria a primeira emanação seria a consciência, que se dá pela separação. Então, ela se separa e ela se torna individual. Apesar de ela já ter uma certa individualidade, uma consciência de si mesma como todo e nada, ela começa a ter uma consciência de individualização. Por que individual? Porque vai existir outra parte de si mesma que também se individualizou. E duas partes se individualizando, elas cada uma se torna então um indivíduo. E ela começa a observar quais as diferenças entre essas duas partes, porque se elas fossem iguais, se elas vibram iguais, elas seriam uma só. E quando elas se separam, é porque elas vibram, elas têm umas frequências algo diferente. E essa diferença é a separação, e a partir dessa diferença começa a surgir uma dualidade. Entende? A gente começa a criar um campo dual. Que polaridades, por exemplo, né? Uma polaridade positiva, negativa, ou
como magnéticos ou spin, ou certo? Começa a criar uma diferenciação na forma de se projetar, de existir enquanto consciência. E isso vai aumentando, essa separação de si mesma vai aumentando em mais consciências e cada vez consciências mais diferentes. Até a gente chegar em planta, animal, mineral, ser humano, ser extrafísico, até a gente chegar numa diversidade enorme de consciências, de existências, de vida. Toda vida tem uma certa consciência, até a gente chegar nessa diversidade da mesma essência. Então, é necessário a separação para experimentar-se a si mesma. E é necessário a dualidade para se diferenciar ao máximo e para se conhecer a si mesma de uma maneira completamente diferente. Eu preciso de alguém completamente diferente para eu ver algo diferente. Porque só algo muito parecido comigo não vai trazer algo muito, muito novo para mim. Então eu posso ver dos diversos aspectos. Essa é a criatividade. Quanto mais criatividade, mais seres diferentes vão surgindo, mais consciências diferentes, e mais a gente conhece a si mesmo, a nós enquanto essência. Mais a gente se reconhece. Então a dualidade permite isso, a separação permite isso. E isso vai até criando uma hierarquia de acesso. A hierarquia, o que seria? Você vai se limitando ou você vai perdendo a consciência de que você sabe tudo e que você é o todo e o nada ao mesmo tempo, e você vai se limitando, vai se descensionando, né, vai involuindo, seria algumas palavras dentro do campo dualista, para você compreender, né, para você compreender uma parte de si profundamente. Para compreender profundamente, então, quanto mais separado, mais dualístico, mais hierárquico, mais você desce, mais você experimenta a fundo algo que tem a ver com você, mas que você acha que não é você, como a nossa ciência faz. Ela separa, tenta separar para estudar, como se o observador não tivesse tanta importância ali, né, a consciência da pessoa. Mas é a própria consciência da pessoa que está emanando essa separação, né? Tá, para poder estudar a si mesma. No fundo, o que os cientistas fazem no plano terrestre é compreender a si mesmo através da ciência, né? Então, é muito interessante. Quanto mais ignorante nós somos, quanto mais separados e dualistas, melhor para o nosso objetivo consciencial, para o nosso objetivo enquanto essência, de compreender-se a si mesmo. Então, quanto mais na matéria, e o interessante é que, digamos assim, seria quanto mais grave, mais intensas coisas, mais interessantes. Tortura, morte, assassinato, porque mais a gente está aprendendo. O interessante é que a gente criou isso de uma maneira holográfica, ou seja, a gente está projetado nesta realidade aqui da matéria, mas não somos nós que estamos sofrendo, nós nem quanto essência, nem quanto consciência. É só o nosso corpo físico, é só uma roupa que está ali sofrendo dor e coisas, mas nós estamos adquirindo a experiência desta roupa, porque esta roupa, no sofrimento dela, na dor, na ignorância, na violência, no amor, na alegria também, ela está tendo sensações e está aprendendo mais sobre si mesma, ética, moral, sobre existência, sobre separação, sobre dualidade. Mais a gente aprende, quanto mais intensa for essa experiência. E intensa pode ser intensa tanto no sofrimento quanto na alegria, quanto não tem a intensidade de algo muito ruim. Você pode ser intensamente banal, por exemplo, intensamente equilibrado. O importante é a intensidade nisso, para a gente ir a fundo na experiência. E a experiência a gente vai adquirindo enormemente. Mas o que seria, vamos dizer assim, de radical no planeta Terra, que seria morte, violência, algo muito forte, na verdade é o corpo físico que está vivenciando isso. Né? Enquanto a gente acredita que a gente é o corpo físico, melhor ainda. Porque mais forte é a experiência da separação. Mais forte eu estou entendendo a mim mesmo, enquanto essência, enquanto consciência.
entende? Aham, entendo. Faz sentido. Consigo, caminhar ali no teu pensamento ou observar. Uhum. Mas eu também já entro um pouco. Você vai falando, assim, para mim, né, Sim. rapidinho, né, e as meditações estão diferentes. Eventualmente eu pensei em te convidar para a gente fazer a entrevista no campo quântico, conscientes, mas eu senti que não era necessário porque a gente já está no campo quântico e de alguma maneira já está consciente nos dois planos, né, vamos dizer assim. Às vezes quando, esse plano é acessado fora, em alguns momentos, em alguns períodos durante o dia, se isso é possível a gente observar, como que a gente observa a entrada nesses planos, entendeu? Uhum. É quando a gente sente que a gente deixou de estar consciente no plano da matéria. Sempre que você dá aquela tranquilizada e perde um pouco a noção desta realidade holográfica aqui, significa que você está na outra realidade quântica, que também é holográfica, mas que é não material. Então, é quando você dá essa. Não é apagada, porque você continua consciente, mas você sabe que você está acessando outro plano. Você sabe que você está em outro lugar, né? Só que geralmente a gente não está consciente. Ou seja, a gente está consciente, mas a gente não lembra. E isso de alguma maneira faz com que a gente esteja sem trazer conscientemente as informações que você está construindo, acessando nesse outro plano. Então elas vêm via inconsciente. E como elas vêm via inconsciente, elas é um acesso que existe muita, vamos dizer assim, poluição, ruído. Por isso que eu digo que é não estar consciente, porque vem misturado com muitas outras informações que você não tem controle ou domínio. Hum, E daí sei. você mistura as ideias, né? Você acaba dizendo, ah, eu acho que tem uma energia aqui nas minhas costas, está me dando dor, e aí você porque isso que você acessou veio com outras informações que você não estava tão consciente delas, né? Você não estava dominando ou controlando elas. Por isso que é importante a projeção quântica acompanhada, assistida, porque você vai aprendendo a controlar, a dominar as tuas energias, as tuas emanações nesse campo quântico e as emanações nas quais você se ressona, né? Que você entra em sintonia. Sim, bem, bem bacana. Dá vontade de projetar, né? Uhum. Sim, é porque daí a diferença seria que você abrindo esse acesso, estando consciente, você vai mergulhando mais e mais neste plano quântico e vai deixando o plano da matéria de lado. Então você vai esquecendo as coisas do dia a dia, que tem que pagar a luz, a eletricidade, que os filhos estão no lado, a família, na sala ao lado, e você vai esquecendo isso e vai mergulhando completamente no plano quântico de uma maneira consciente, sabendo que é você que você escolheu fazer isso. Né? Então é essa a diferença. Enquanto a gente está aqui numa maneira mais informal de entrevista, você continua ligada às coisas que acontecem ao teu redor, né? Uhum. Silenciar. Sim. Então, é voltar a estar onda. E é muito bom isso. É o estado, um dos estados de meditação. O ideal é você ir no campo quântico e sentir-se onda. Então você é uma onda transparente. Não tem forma, não tem cor, não tem limites. E essa é a sensação mais prazerosa que existe, porque você é o nada e o tudo ao mesmo tempo. E este estar em formato onda é o melhor formato para a gente mergulhar algumas vezes durante o dia,
e voltar na vida física com essa sensação de estar mais completa, de uma maneira mais plena, integral nesta realidade, porque você atingiu esse silêncio e essa completude, né? Então você encara a frequência do plano da matéria, né, na fisicalidade aqui, de uma maneira mais tranquila, porque ela é densa, né? Mas para o corpo físico não, é a realidade do corpo físico. Mas aí você consegue equilibrar bem esse entendimento, essa escolha de estar como humana, né? Sim, estar como humana, mas estar exercitando, né? E é muito bom essa projeção como onda, porque se você emana intenções precisas, você está aparecendo nesse campo quântico, você está se manifestando como partícula. E como partícula, você fica acessível, vamos dizer assim, visível a todas as energias que estão ali próximas a você. Então, você não consegue relaxar ou ficar tranquila porque existe essa troca ali. Então, você vai ter que focalizar, né, se concentrar nas relações. Pode continuar, Você vai desculpa. se focalizar nas relações entre as formas, entre as partículas, entre as formas manifestadas, né? Sim, E daí você tem que lidar com isso, estar consciente e tudo. E quando você tiver como onda, você está tranquilo porque você é tudo, não há o outro. Você está evitando, vamos dizer assim, você está driblando a separação e a dualidade, inclusive. Né? Então, sim, como onda, você está além da dualidade e da separação, vamos dizer assim. Por isso que você está nessa integralidade, né? Nesse total e neste nada também, né?